Aqui. Olá, você que se ligam na Web Rádio Esperança Alvorada, muito obrigado pela audiência de todos, muito obrigado por toda... Na verdade, você aí do YouTube assiste na terça-feira, toda terça-feira você está aqui conosco, assistindo as nossas reuniões, as nossas palestras. Muito obrigado a você que aceitou aí o convite, já se inscreveu no canal YouTube da Web Rádio Esperança Alvorada, você está assistindo o PG de Oração entre Amigos. Hoje teremos uma palestra fantástica, na verdade. Se você não assistiu a primeira palestra deles, que eu vou colocar na descrição do vídeo e no balãozinho aqui em cima, corre lá para assistir antes, para depois assistir esse, tá bom? Porque não que seja uma continuidade, mas para você saber do que se trata que nós vamos falar hoje, tá? De antemão, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, para você dar o seu like e para você ficar sabendo que tem vídeo novo toda terça-feira, você já ativa aqui o sininho, você vai ser notificado primeiro que todo mundo aí, tá bom? Vamos orar então. Bondoso Deus, louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. Paizinho querido, o homem com essa tecnologia inovadora nos reúne agora por essas ondas maravilhosas da internet, nos conectando, Senhor, a uma mesma crença, a uma mesma oração, em prol desses irmãos que fizeram esses pedidos aqui, Senhor. Em prol da saúde de muitos, em prol do emprego de muitos, de concursos de muitos. Que o Senhor esteja pleno, Pai, com teu santo e bom Espírito, guiando e orientando a vida de cada um de nós. Hoje estaremos aqui estudando um pouco da tua palavra, demonstrando os milagres e a tua poderosa mão sobre a minha vida. Que sirva agora de lição, de testemunho, porque isso vai estar gravado, para na posteridade alguém estar vendo e revendo e se encontrando com o Senhor através do testemunho que hoje será prestado. É em nome e por amor a teu Filho Jesus Cristo que nós o fazemos nesse instante. Amém. Então, vamos conhecer mais pessoas hoje. O Obadias, que eu não conhecia, o Leonardo Lima, que eu também não conhecia, e outros que eu não consigo ver porque a tela fica todo preta aqui, né? Não sei como é que funciona. Não sou muito dado a estar no Zoom, então eu não sei exatamente como acontece. Vocês vão me orientando e nós vamos nos encontrando, né? Eu teria uma proposta, inicialmente, de nós estudarmos o Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 10, mas, como na semana em que minha esposa contou uma parte do testemunho que incluía ela, e eu deixei em suspenso, né, Ale, que falaríamos hoje sobre o que Deus fez, as maravilhas que Ele fez nas nossas vidas, e em especial na minha vida. Então, eu queria contar um pouco desse testemunho. E, se houver tempo, eu acredito que não vai dar, porque o estudo é um pouco mais amplo, um outro dia eu me comprometo com vocês de nós estudarmos o Evangelho de João, capítulo 20, muito interessante, da ressurreição de Cristo. Perfeito? Então, hoje vamos ficar aí com um testemunho que não deixa de ser a participação do Senhor Jesus na minha vida. Eu estive na Umbanda durante 15 anos da minha vida. Foi momentos de decisão da minha vida, momentos de encontro, realmente, com o que eu, então, achava como um encontro com Deus. Pela própria maneira com que o Espiritismo se desenvolve, né? Dentro da caridade, dentro da benevolência, dentro de abraçar o próximo, do mais carente, do mais necessitado, né? Então, eu já vinha de uma família um pouco desestruturada. Meu pai havia se separado da minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade, né? E como vivi com tios, com parentes um pouco mais distantes, por fim com os meus avós, então acabou aflorando uma carência muito grande, e aí você acaba ficando fragilizado com isso. E então, quando você se encontra nesse momento, você quer ajudar quem? Aqueles fragilizados também. E aí, quando você se depara com o Espiritismo, que faz esse papel, né? Que faz essa, como é que eu posso dizer, essa caridade, né? Propriamente dita, então você se encontra naquilo. Então, eu vou fazer pelos outros o que fizeram para mim, né? E aprimorar aquilo que também não fizeram para mim. Então, foi por isso que acabei indo parar no Espiritismo. E é interessante que cada um, quando entra no Espiritismo, ele tem uma história, né? A minha começou com a separação do meu pai com a minha mãe, e durante 5 anos eu morei com esse povo que eu falei para vocês,
e ele se casou novamente. Ao ele se casar novamente, nós nos mudamos do Mato Grosso, onde nós morávamos em Ponta Porã, para a cidade de Lins, uma cidade aqui no estado de São Paulo, conhecida como a cidade das universidades, onde ele continuou no quartel, ele servia, ele era o 3º sargento, e fez um curso de odontologia, se formou como dentista, e nós nos mudamos para uma outra cidade chamada Guararapes, no estado de São Paulo também. Ao chegar nessa cidade, com os amigos, conversando e aquela coisa toda, muitos meus amigos já sabiam da minha história e daquela vontade que eu tinha de conhecer a minha mãe. Foi aí que o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, achou uma brecha. Lembra de Neemias? O bom de Bíblia, Obadias. Lembra de Neemias? Uma brecha no muro, né? Tinha uma brecha naquele muro ali, né? Ou então, lá em Cantares, as raposinhas que entravam na plantação de uva e destruíam tudo, né? Era uma brecha que também tinha ali. Então, ele achou essa brecha no meu coração, de facilidade. E quando eu fui pela primeira vez num centro, e quando cheguei no centro, a entidade que estava naquele centro disse que a minha mãe estava viva. Olha para você ver, que a minha mãe, eu não a via há 18 anos, que minha mãe estava viva e que eu tinha 3 irmãos. E naquele momento de situação emocional, não é? Eu fiquei assim, perplexo. Passaram-se 2 anos. E então o meu avô, por parte paterna, a minha avó, por parte paterna, veio a falecer. E quando nós estivemos lá em Ilha Solteira, também no estado de São Paulo, para ver ela antes do óbito dela, né? Uma pessoa, um dos enfermeiros que cuidava dela, era irmão da minha mãe. Olha para você ver como foi o destino. O irmão da minha mãe. E a minha prima, que morava naquela cidade, que sabia de toda a história, nos aproximou numa sala de enfermagem. Eu, a minha irmã e ele. Entramos naquela sala, sem saber o que estava acontecendo, e ela disse: você reconhece essa pessoa? Nós dissemos: não, não reconheço. Aí ele falou assim: eu sou de Janeiro. Como assim? De Janeiro? Quem? Quem é de Janeiro? Mesma coisa. É o Leonardo. Ok. É o Obadias. É o Ale. Ok, parabéns. Ok, tudo bem? Foi mais ou menos assim. Ele falou: não, eu sou o irmão da sua mãe, eu sou seu tio. Mas sabe quando parece que desconecta uma coisa, você fica meio voando, você não sabe o que está acontecendo? Foi isso que aconteceu naquele momento. Eu não sabia onde eu estava. Simplesmente fiquei abobado. Ele nos abraçou, chorou muito, muito, muito. E aí veio contar a história que, de fato, a minha mãe estava viva e que ela tinha 3 filhos. Entendeu? Como é que há 3 anos atrás, aproximadamente, essa entidade poderia saber disso, não é? Porque eles sabem das coisas que estão acontecendo. Eles vasculham a sua mente quando você diminui a sua frequência e se estabiliza com a frequência deles. Então, ele consegue acessar a sua mente, acessar os seus sentimentos e fazer com que você muitas vezes entenda, ouça a voz daquela pessoa que, era meu avô, era minha avó. É a frequência que você baixou e isso é transformado conforme você fala, conforme eles falam, né? Então, você entende que seja a voz de alguém ou entende que seja a letra de alguém. E então, naquele momento, quando ele falou aquilo, minha mente voltou lá atrás, aonde ele havia me dito. Pronto, eu estava pego. A credibilidade já tinha me dito, então eu podia acreditar agora, era uma verdade. Você entendeu? E aí começou-se. Depois dessa data, até há 9 anos atrás, se fizeram então 15 anos. Então foram 15 anos dentro do Espiritismo, dentro da Umbanda especificamente, né? Onde eu comandava o centro, lá em São Paulo. Da porta da minha casa, que é Jacareí, à porta do centro em São Paulo, são 100 quilômetros cravados. Eu nunca cheguei atrasado. Nunca. Sempre meia hora de antecedência. Essa sempre foi minha briga dentro da igreja adventista, sabe? Das pessoas chegarem no culto, com a palavra, não acompanharem a liturgia. Eu falo, meu Deus, se eles soubessem o tamanho da importância que é você chegar antes, se preparar, ajoelhar, orar, começar a fazer a sua intimidade, escutar os louvores, amenizar as atribulações do dia, para que você se conecte realmente com a palavra de Cristo, as pessoas fariam diferente. As pessoas não se deixariam levar pelos seus impulsos, muitas vezes, de não encontrar um irmão na entrada, ou não encontrar o irmão lá dentro, ou se dar
a outras atividades antes do culto que lhe interrompam de chegar no horário, quando nós deveríamos começar isso lá no pôr do sol. No pôr do sol. Né? E nós muitas vezes não fazemos isso. E eu fico assim impressionado com a irreverência que nós temos nas nossas igrejas. E eu posso dizer pela minha, que é uma igreja de 500 membros na nave, mas eu posso dizer por tantas outras que nós já rodamos esse Brasil afora, com 300, com 500, com 700, com 1000 membros de igrejas, e não muda muito não. Me parece que a gente se sente os bambambãs, né? Somos os únicos salvos. Estaremos só nós no céu, aquele grupinho de adventista. Ô, irmão, conversa fiada. Não pensa desse jeito, não. Lá vai ter todo mundo. Lá vai ter espírita, lá vai ter católico, lá vai ter umbandista, lá vai ter assembleiano, batista, gente da Universal. Vai ter todo mundo. Porque o sangue de Cristo foi por todos nós. E a graça dele nos nivela. A graça dele nos nivela. O que vai, a diferenciação vai estar no seu conhecimento. Qual é o conhecimento que você tem da palavra? E aí vai determinar aonde você vai estar dentro dessas religiões. Né? Agora há pouco, esse final de semana, nós batizamos 4 pessoas. Tinha uma moça aí de Brasília agora há pouco. Né? Aqui nós batizamos 4 pessoas de Brasília, que vieram exclusivamente para o batismo para ser batizada na nossa igreja, por causa desses 12 dias que o pastor Arilton fez aqui. 12 dias, um capítulo por dia do livro de Daniel. E eles queriam muito ser batizados por ele e veio para cá. Família católica, a moça, a esposa, era adventista, mas em função do marido, que era extremamente católico, ela acabou abandonando a igreja. Né? Os filhos foram apresentados na igreja, ela ficou 15 anos fora da igreja. E agora, com a pandemia, assistindo lições da Bíblia pela internet, ele foi se interessando, até que pediu o batismo e nós conseguimos aqui trazê-los para cá, a custo deles, né? Conseguimos trazer eles aqui para Jacareí. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a pergunta que ele me fez foi exatamente essa. Dentro da conversa que nós estávamos tendo aqui em casa, recebemos eles aqui para um almoço, né? Perguntou assim, você disse agora há pouco que nós estaríamos salvos aonde nós estávamos. Né? Seria uma pergunta que alguém faria, correto? Se eu já estava lá na igreja católica e você acabou de dizer que tem salvos em todas as religiões, por que eu teria que vir então para a igreja adventista? É uma pergunta. Alguém já recebeu uma pergunta dessa? Vocês já devem ter recebido, né? Então, qual foi a minha resposta para ele? Querido, deixa eu te dizer só uma coisa. A luz, ela é gradual. O conhecimento, ele é gradual. Quando você estava lá na igreja católica, você tinha um conhecimento. Quando você adquiriu um novo conhecimento, agora você não pode alegar ignorância. Agora você não pode alegar ignorância. Agora você sabe. Agora, se você não seguir o caminho que esse ensino te deu, agora você está em rebeldia com o Senhor. Quando você não conhecia, ok. Era o tempo de ignorância. Vai ser levado em consideração isso. Mas agora que você conhece, você precisa avançar. É simples desse jeito. Antes você sabia que adorar a imagem era uma boa. Que nem nós estamos aqui a 100 quilômetros de Aparecida, né? Então, chega agora no dia 12 que passou, você tem assim centenas de pessoas, milhares de pessoas andando. Esse é o conhecimento que ele tem. É isso que ele entende como fé. É isso que ele entende como a graça do Senhor. Né? Aí você vai dizer para ele, rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você. Nossa Senhora Aparecida não é mãe de Jesus, não. Né? Porque os padres falam assim, não, essa aqui é a mãe. Não, rapaz, ela não é a mãe de Jesus. A mãe de Jesus é outra pessoa, não é Nossa Senhora Aparecida, não. Nossa Senhora Aparecida, o nome é Nossa Senhora Aparecida, porque ela apareceu no Rio Paraíba do Sul. Por isso que é Nossa Senhora Aparecida. Ela apareceu. Mas o cara não quer nem saber disso que você está falando. Você entendeu? Ele quer saber que a fé dele é aquele. Agora, você sabe onde que está o grande erro em tudo isso? Porque nós não temos coragem, muitas vezes, de abrirmos a Bíblia para alguém que é espírita ou espiritualista que não conhece a nossa denominação. Muitas vezes nós nos recolhemos até por desconhecimento, talvez. Eu digo isso para vocês pelo seguinte, quando eu fui ler a Bíblia, e eu não estou me gabando disso, mas eu sou como os berianos, entendeu? Eu vou saber o que é que está acontecendo, de que maneira que está acontecendo, qual é o estudo disso, eu vou procurar saber. Então, antes de eu me batizar na igreja adventista, eu li a Bíblia toda,
eu li no Isto Cremos todo, e fui contestar ainda com alguns anciões da minha igreja, algumas passagens que para mim não faziam muito sentido. Então eu só me batizei na igreja depois que a Bíblia me mostrou a igreja adventista. Agora olha que interessante, Deuteronômio, capítulo 18, se tivessem lido isso para mim, quando então eu era espírita, não com esse sentido de repudiar, quando você fala que é espírita, parece que a pessoa, isso aí mexe com o demônio, mas você tem que entender que ele não conhece, ele não sabe. Na sua grande maioria, as pessoas desconhecem a Bíblia. Simplesmente eles têm um repúdio, né, dos espíritas pelas coisas que ouvem dizer. Mas será que você abriu uma Bíblia e chegou para ele e disse assim, olha, veja só, Leonardo, digamos que você fosse um espírita, Leonardo, e nós estamos nos conhecendo. E eu diria o que é para você, amigo, com todo respeito, você é meu irmão, em primeiro lugar, meu irmão em Cristo. Ele morreu por mim, morreu por você. Eu sou adventista e você é espírita, mas ele morreu por nós. O sangue dele foi para todos. Ah, nossa, que coisa linda que você está falando. Mas me mostra isso na Bíblia. Onde eu estaria errando? Olha, querido, então vamos assim, olha, Deuteronômio, que é um livro conhecido como o livro das leis repetidas, né? Isso quer dizer Deuteronômio, livro das leis repetidas, capítulo 18, versículo 10, diz assim, olha só, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lançará diante de ti. Meu amado, significa que eu, com a prática que eu estava exercendo, eu perderia o reino e eu estaria sendo contrário à vontade de Deus? Então, como assim que isso poderia acontecer? Se tivessem dito isso, possivelmente o meu tempo de espera dentro do Espiritismo teria sido bem menor. Porque isso me chamaria a atenção para outros versículos bíblicos e para outras responsabilidades de cristão. Uma vez que, como cristão, a tradução seria um pequeno Cristo. Eu preciso mostrar Cristo a uma outra pessoa quando me chamam de cristão. Então, eu sou um pequeno Cristo. Se eu sou um pequeno Cristo, eu reproduzo o que Cristo faz. E não é isso que nós fazemos quando nós encontramos pessoas do Espiritismo ou de outras denominações. Não é isso. Então, esses 15 anos que eu fiquei no Espiritismo, parte deles foi porque eu nunca encontrei ninguém que viesse me dizer a verdade, sem me condenar e sem me julgar, apenas me levando com amor e com carinho a esse esclarecimento. E então, depois que ele, voltando àquela situação que ele me disse, que minha mãe era viva, que tinha os 3 irmãos, ele me ganhou na credibilidade e dali eu passei a frequentar. Depois nós mudamos de lá para Jacareí, foi quando eu comecei a frequentar mais afinco ainda. Por quê? Vejam só vocês. Quando você está na chamada mesa branca ou kardecismo, é um tipo de tratativa espiritual. Quando você começa a mudar para Umbanda, para Candomblé, Quimbanda, aí para o lado de cima do Maranhão, né, é muito voodoo que acontece, né? Então, quando você começa a trabalhar com essas linhas, elas vão te exigindo alguns tipos de sacrifícios e alguns tipos de rituais diferentes da mesa branca, onde você vai se comprometendo com essas entidades. Por quê? Porque tudo que vai acontecendo com a sua vida, você está ali sempre pronto a ir perguntar, a ir buscar uma orientação, né? E eles estão constantemente armazenando tudo que você está falando. Às vezes porque você está falando, às vezes porque você está refletindo na sua face, né? No seu corpo, aquele sentimento daquilo, eles estão fazendo uma leitura completa sua, assim como as cartomantes fazem quando pegam a mão de alguém. Ela faz uma leitura completa da pessoa, do jeito que eles estão falando assim, nossa, ela sabe não, cara. Essa é a prática dela. Ela pegou na tua mão, ela vai saber tudo que você tem. A sua maneira de reagir, vai ver pela tua mão se você é trabalhador, se não é, se é casado, se não é casado, se tem cuidados com a vida, se não tem, porque ela vai ver a cor das tuas unhas, se são cortadas. Se não... Ela já observou tudo, ela fez uma leitura tua. Não tem nada a ver com nada espiritual. Você entende? A questão é outra. E aí ela fala para você, olha, eu acho que tem alguém na sua vida, você está no olho, né? Pronto, tinha alguém na vida da pessoa, já tem alguém na vida da pessoa.
Então ela não faz uma pergunta direta, né? Obadias, você tem 3 filhos, né? Ela não vai falar isso. Ela vai dar uma sondada em você e ver as suas reações, a sua face, como você está reagindo, e daí ela vai desenrolando tudo. É isso assim que acontece. Então, quando eu estive aqui em Jacareí, que começamos a ir para São Paulo, o que ocorre? Eu comecei a observar muito as coisas que aconteciam no centro. E fui indagando, tanto as entidades como as pessoas que estavam no centro também, da veracidade daquilo, das coisas que aconteciam, né? Porque eles sempre diziam que você tinha uma cura em 7 dias, em 14 dias ou em 21 dias. Sempre eram essas curas. E eu ficava me perguntando, e as pessoas que não eram curadas? Por que não eram curadas? Então eu comecei a bater de frente com essas pessoas e com essas entidades, porque aquelas respostas elas não vinham. Quando foi me pedido então para fazer várias obrigações, aí foi mais um embate. Por que eu tinha que tirar a vida de um animal de pequeno porte, que no caso eram galinhas, pombos, né? Por que eu tinha que tirar a vida daqueles animais, se aquilo era também um dom de Deus? Então, o Espírito Santo já ia trabalhando na minha mente em relação a isso, sabe? Só que você demora um pouco até você se desvencilhar dos acordos que você fez, né? Do convívio com as pessoas, do relacionamento com as pessoas, as coisas se misturam, vai ficando difícil de você sair disso. E aí, nesse período, a minha filha veio a estudar no colégio adventista, porque nós tínhamos vizinhos que eram evangélicos, não adventistas, mas eram evangélicos. E a menina frequentava o colégio adventista. E nós olhávamos aquilo ali e achávamos assim a família muito interessante, muito direitinha, muito correta, né? E a menina sempre muito educada, brincando com a Maria Luísa. Então, nós colocamos a Maria Luísa a estudar no colégio adventista por causa da formação de caráter que nós vimos daquela família ali. Então, em função disso, nós colocamos a Maria Luísa a estudar no colégio adventista. E o tempo foi passando. O tempo foi passando. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E foi indo. Até aí nunca tivemos problema. Fomos ter problema quando? Quando a Maria começou a atingir a idade, aí por volta de 11 anos, por aí, que aí ela conheceu 2 amigas, uma delas a filha da Darleide Alves, que é a Suda, e a outra a Lisli, filha de um grande amigo nosso, o Murilo, que trabalha na Rede Novo Tempo de televisão. E essas 2 meninas começaram agora a chamar a Maria Luísa para fazer o pôr do sol na casa delas. E aí, pai, eu vou fazer o pôr do sol na casa da menina. Vou fazer o pôr do sol? Como assim? Você vai fazer o pôr do sol? Você vai desenhar? Vocês vão desenhar uma tela, alguma coisa assim? Não, pai, outra hora eu te explico o que é isso. Então tá bom. Filha, aí vai, ela ia para lá e eu ia para São Paulo pro meu culto, né? Enfim, ia lá para São Paulo, que agora me fugiu até o nome, faz tanto tempo, né, que a gente procura apagar as coisas da mente, né? Mas íamos lá para a sessão, vamos dizer, lá para São Paulo, né? E voltava no domingo, no sábado de madrugada já, e no domingo estava em casa. Só que aí a coisa começou a ficar complicada, porque agora a Maria Luísa, à sexta-feira à tarde, ela não queria mais ajudar a mãe a arrumar a janta, a lavar as louças, ela não queria mais fazer isso. E no sábado também não queria mais limpar e fazer nada. Ela queria ir para a casa das amigas de manhã e ficava o dia inteiro na casa das amigas, porque ela ia ao culto. E eu comecei a achar aquilo muito estranho. Aí teve um dia que eu fui sempre a pedra de tropeço na vida da minha filha, porque eu arrumava muito problema com ela. Eu chegava no quarto, eu tirava ela do quarto para vir ajudar a mãe. Ela vinha em prantos, vinha chorando e não ajudava, e sentava na cadeira e não enxugava o prato, não lavava nada. Era complicada a situação, complicado. E aí o tempo passa, às vezes as brigas eram mais severas, e em função sempre disso, o porquê de não fazer. E aí vocês sabem, né? Temos aí os pais aí, né? Mais pessoas ouvindo. O pai tem sempre uma palavra pesada, tem sempre uma colocação pesada. É sempre muito difícil. Nós precisamos tomar muito cuidado, né? Com as nossas palavras, né? E então sempre foram muito pesadas com ela. E ela, coitada, oprimida por mim, não conseguia buscar uma resposta, porque eu era sempre muito argumentador. Então, ela não conseguia se livrar das minhas perguntas, né? Até que chegou um dia, chegou o Natal, e ela pediu se podia levar a amiga junto conosco, lá para Guaratinguetá, uma cidade a 100 quilômetros daqui, para passar o Natal conosco. E quem era essa menina? Era a Suda Leif, filha do Jota e da Darleide. Olha Deus arrumando toda uma situação, arrumando uma casa, né? Usando a Suda.
a vida inteira, eles três, a Suda, o Jota e a Darleide, viajavam juntos. Naquele Natal em específico, eles não viajaram, ficaram aqui. Então a Suda veio passar o Natal conosco. E nós fomos para Guaratinguetá e levamos ela. Em resposta disso, o que uma família bem educada faz? Convida os pais da menina para passar o Ano Novo com vocês. Esse foi o meu grande erro, eu digo, né? Brincadeira, né? Foi o meu grande erro. Chamei o Jota e a Darleide para passarem o Ano Novo conosco. Rapaz, e eles aceitaram. E eles aceitaram. Eu falei para minha esposa assim, já vem aquele povo da televisão aqui em casa. Aquele povo crente vai vir aqui. Deu lá umas 8 e pouco da noite, eles chegaram. Bateram no portão, eu fui abrir o portão. Tava lá o Jota, terninho, gravata, a Darleide toda produzida, aquele vestido longo tal. Eu olhei aquilo, falei, comigo, né? Falei, meu Deus do céu, onde eu fui amarrar meu bode? Aí eles entraram. Meu amigo, aquele primeiro dia, esse povo foi embora da minha casa, era 3 horas da manhã. Primeiro dia que eles vieram na minha casa, foram embora de casa 3 horas da manhã. Conversando, e querendo saber da gente, a gente querendo saber deles, aquela coisa. Enfim, nesse primeiro mês que eles ficaram aqui, que eles não saíram de férias e nós começamos essa amizade, todos os dias nós nos encontramos. Era normal eles saírem da minha casa 2 horas da manhã. Era normal. Final da história, eles acabaram dando estudo bíblico para nós. O Jota deu estudo bíblico para mim e a Darleide deu estudo bíblico para minha esposa. Entendeu? As coisas caminharam, foram caminhando, a gente foi se entendendo. Eu sempre muito questionador. E eu trabalho com transporte universitário. Eu tenho um ônibus, né? Eu trabalho com transporte universitário. Eu viajo para uma cidade próxima daqui, chamada Mogi das Cruzes, são 60 quilômetros, e eu levo os alunos para lá. E eu levava nos 2 períodos, no período da manhã e no período da noite. Agora, como é que eu continuaria com o período da noite? Né? Mas o estudo estava transcorrendo. Até aí, era só estudo. Né? E chegou um momento em que minha filha, por falta de apoio nosso, que ainda estava naquela briga, né, queria se afastar da igreja. Foi quando a minha esposa percebeu que o comportamento dela havia mudado. Estava um pouco mais arredia, até um pouco mais agressiva mesmo, na palavra, no trato, porque estava difícil comigo. Aí a Ju resolveu começar a ir com ela para a igreja. Nisso, começou a ir com ela para a igreja, começou a estudar também a palavra de Deus, foi se aprofundando um pouco mais, começou agora a ir aos cultos. Nós tínhamos uma loja, passou a fechar a loja, até que ela veio se batizar. A Maria Luísa veio a se batizar, depois da Maria Luísa veio a minha esposa a se batizar, e eu levei 2 anos para poder me batizar. Por quê? Em função do trabalho que eu exercia. Eu pensava, por que eu vou parar se a minha esposa e a minha filha já estão batizadas? Só que olha como que Deus é maravilhoso. Você começa a ver uma transformação na pessoa. Uma pessoa batizada que não é transformada, alguma coisa está de errado. Se você encontrou a Cristo, você não se torna mais a mesma pessoa. Você não continua mais a mesma pessoa. E eu comecei a perceber isso nas duas, que elas haviam mudado muito. Assim, o comportamento, as atitudes em casa, para comigo, de quando eu me exaltava com elas, e elas abrandavam, esperavam o momento certo para poder falar, sabe, essa coisa que você só pode partir do Senhor. Só que chegou no momento que eu falei, agora eu preciso tomar essa decisão. Agora, como fazer? O período da noite, eu tinha cerca de 70 alunos. Meu ônibus era de 50 lugares. E tinha o pessoal que era 2 dias, 3 dias, dava em torno de 70 pessoas. E no período da manhã, eu só tinha 14 pessoas. Então, toda a minha renda, ela era da parte da manhã, do período da manhã. Perdão, do período da noite. Do período da manhã, eu só tinha 14 pessoas, mas na média eu conseguia me viver bem, viver tranquilamente. E ocorreu de você receber, não sei se aconteceu com vocês antes de serem batizados, mas parece que o Espírito Santo começa a fazer tanta pressão em você, no sentido de você ter a necessidade de buscar mais, de conhecer mais. Parece que é um desafio que é feito com você, né? E as coisas começam a caminhar de uma maneira para mim que eu falei assim, eu não tenho o que fazer. Eu preciso pelo menos agradecer ao Senhor pelas filhas que eu tenho, pela filha que eu tenho, pela esposa que eu tenho. Eu não estou sendo honesto com o Senhor. Minha filha tinha ido estudar no NASP já. Eu não estou sendo honesto com o Senhor, eu preciso me alinhar. Então eu tomei uma decisão. Tomei a decisão pelo batismo. Já tinha estudado, já tinha lido a Bíblia, já tinha lido no Nisto Cremos. O que faltava? Faltava me batizar. Então eu tomei a decisão
no dia 22 de outubro de 2012, de 2013, 22 de outubro de 2013, eu falaria com todos os meus alunos que viajavam comigo, que eu estaria parando com os trabalhos no período da noite e que estaria só viajando de segunda a quinta-feira, não mais às sextas-feiras, porque eu ia me batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essa decisão eu tinha tomado ela em setembro. Por quê? Sabe quando você fica numa luta, que você quer que o Senhor fale com você de todo jeito, e o Senhor não fala? Ele está em silêncio. Ele está trabalhando. Quanto mais silêncio ele faz, mais trabalho ele está tendo para resolver os seus problemas. Porque mais barulho você está fazendo cobrando dele. Então significa que a coisa é grande e que a coisa não é fácil. Então o Senhor precisa acomodar você não é o único no universo, ele não está resolvendo o seu problema. O seu problema é uma rede, né? Você mexe num fio que é você, mas tem um monte de outras pessoas que estão mexendo em função daquilo que o Senhor vai ter que resolver para você. Você não é único, você não é o queridinho, você não é João, o discípulo amado, sabe como ele se intitulava, né? Você não é ele. Então, ele tem que resolver um problema aqui, mas tem uma série de outras vibrações e reverberações que ele vai ter que resolver também. E você quer se apressar nisso e não é assim que funciona. Então, o que ocorre? Eu tomei essa decisão em setembro e fui protelando, até que falei, do dia 22 de outubro não vai passar. Que seria o dia do desapontamento. Não vai passar. Dia 22 de outubro, que é numa terça-feira. Eu falei, eu vou ter que falar com o pessoal. O que eu fiz? Naquela época, o Ivan Saraiva fazia um programa de televisão que era o Bíblia Fácil. E tinha um programa que falava só sobre as 10 mentiras só ditas dentro da igreja. Só falava sobre o sábado só. Aí eu peguei aquele DVD dele, gravei o DVD, as 10 mentiras só ditas, como é que era? As 10 verdades ou as 10 mentiras, não me lembro agora, sobre o sábado, uma coisa assim, não me recordo. Num DVD, e dei um DVD e uma Bíblia, seria para dar para cada aluno meu. E nesse DVD, onde entrava a Eloá falando, entrava eu dizendo, olha, vocês gostam muito de mídias, assim, então eu estou trazendo para vocês aqui uma resolução que eu tomei, estarei parando agora, estarei parando nesse ano de 2013, com transporte noturno, e estarei retornando em 2014 com aqueles que quiserem ficar comigo. Por favor, me digam os que ficarem, para eu saber se eu continuo com um ônibus, com um micro, ou com uma van, ou eu paro de vez. Mas estarei só de segunda a quinta-feira. E aí, falei, depois do vídeo, eu explico para vocês a razão disso. Aí, tal, ele fala, no final eu vou dizer que eu havia encontrado a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que, segundo o Êxodo, capítulo 20, versículo 8, falava sobre o sábado e tal. Falei direitinho, beleza. Entreguei. Fiquei com isso aqui em casa. Rapaz, você sabe que o inimigo de Deus, ele acompanha os seus passos, né? Há um interesse muito grande em nossas vidas. E mais ainda, por aqueles que já estão batizados. Ele faz você desonrar o Senhor a todo dia, de todo jeito e de toda maneira. Ele te provoca isso. Quando você não faz em ações, você faz em pensamento. É uma coisa muito difícil. É uma luta. Estar no Senhor, em oração e em jejum, faz toda a diferença. Como eu oro, irmão, da maneira que você quiser, no momento que você quiser, de preferência o dia inteiro. O dia inteiro. É louvor tocando, é consultando a Bíblia, é orando. Você tem que estar em contato, porque se você der uma brecha, quanto mais perto você estiver, mais quente vai ser a chapa. Quanto mais perto de Cristo, mais problema você vai ter. Se a sua vida está de boa, cuidado. Cuidado. Se está tudo bem, toma cuidado. Não é normal. Quem está em Cristo não está tudo bem, não. Quem está em Cristo está em luta. Porque se você está bem, é porque você está de mão dada, andando para um lado com o outro, com o oposto do Senhor. Com o Senhor é luta. Com o Senhor é luta. Com vitórias, com alegrias. Acho que estou dando para entender. Não estou sendo redundante, não, né? Está dando para entender, né? São vitórias, são lutas, são brigas, mas dizer que está tudo na calmaria, há algum problema. Porque se nós lermos a Bíblia, em todo momento houve tribulação para aqueles que seguiram o Senhor. Em todo momento. Houve vitórias? Houve vitórias sim. Mas houve o quê? Gente agarrada com o Senhor. Se você não estiver agarrado com Ele, você tem um problema sério na sua vida. Vai ter tribulação. E então o que ocorre? Quando chegou o dia que eu tinha determinado que eu ia dar os livros e a Bíblia, eu sempre deito aqui no sofá de casa e dava um cochilo, porque o batidão era muito grande, né? De manhã à noite, de manhã à noite, de manhã à noite. Eu saía da minha casa 4h30 da manhã, chegava em casa 12h30, 1h da tarde.
Saía 4h30 da tarde, chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia. Então, era muito puxado. Então, eu tinha que descansar à tarde. E estava descansando à tarde. E foi um sono tão profundo naquele dia que eu nunca tinha tido. Simplesmente eu acordei e falei, nossa, a hora. E saí correndo. Saí correndo, fui para o ônibus, liguei o ônibus, dei partida, falei, nossa, esqueci a caixa. Esqueci a caixa com os livros, a caixa com os CDs. E não, eu levo amanhã, e parece que uma força maior diz assim, não é amanhã, é hoje. Aí eu voltei, peguei a caixa, peguei os livros, botei dentro do ônibus e falei assim, na hora que eu chegar em Mogi das Cruzes, eu dou para todos os alunos e isso está resolvido. Sabe aquela pressão que você sente no peito? Está resolvido. Os alunos foram entrando. Quando chegou lá em Mogi, eu falei assim, acho que eu não vou entregar agora não. Acho que eu vou entregar na volta. Não vou entregar agora não. Rapaz, foi uma noite difícil. Foi uma noite difícil. Até os alunos saírem. Quando eles saem é 22h05, né? 10h05 da noite. Aí começaram a entrar no ônibus. Começa a entrar. E meu apelido aqui é Carioca, né? E eles perguntavam, Carioca, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tudo bem. O semblante não estava bem. As pessoas olhavam, via que não estava bem, porque alguma coisa estava muito difícil para mim. E aí, quando entrou todo mundo, rapaz, saí de uma faculdade, parei na próxima faculdade para carregar o restante dos alunos. Eu falei, ou é agora, ou não vai ser nunca. Aí eu peguei a minha coordenadora do carro e falei com ela, Karen, pega essa caixa, tá cheia de Bíblia. E essa outra tá cheia de DVD. Dá um DVD e uma Bíblia para cada aluno. E foi o que ela fez. E aí, enquanto ela começou a distribuir, eu levantei e falei para eles, olha, aí nesse DVD tá uma explicação para vocês de algumas decisões que nós vamos ter que tomar para 2014. Espero que vocês escutem, vejam e me informem qual vai ser a decisão de vocês. Ah, beleza. Eu devo ter ficado nessa conversa em torno de uns 15 minutos, tá? Por que essa parte é importante? Porque nós fomos embora. Nós fomos ali em Mogi cerca de uns 40 ônibus no período da noite, mais uns 10 micros, umas 20 vans, que são das regiões aqui de perto, né? Poá, São Paulo, São Bernardo, São Caetano. O que é isso? São Bernardo, São Caetano, né? E então são muitos lugares ali. Então o que ocorre? Eu entreguei isso, vim embora para casa, o coração já estava deslacerado, né? No outro dia de manhã, quando eu fui para Mogi das Cruzes, a primeira coisa que aconteceu quando eu parei o ônibus pela manhã, o pessoal veio me perguntar, Carioca, tudo bem com você? Não, tá tudo ótimo, tudo certo. Eles olhavam para o ônibus assim, sabe? Eu falei, tá tudo bem, tudo tranquilo. Aí chegou um outro, e aí, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com você? Eu falei, não, o que aconteceu ontem à noite, aqueles 15 que eu fiquei aqui, eu queria falar com os alunos, aquilo que vocês já estão sabendo e tal. Falou, não, rapaz, ontem à noite, na hora que nós subimos, é uma serra, né, para sair de Mogi das Cruzes, e tem uma marmoraria na parte de baixo, né? Então eles falaram para mim, na hora que nós fomos subir a serra, nós tivemos 3 ônibus apedrejados, 2 micros e 2 vans apedrejadas na subida. Furou lata, estourou para-brisa, estourou vidro lateral. Isso nunca, naquela época era 19 anos de Mogi das Cruzes, nunca havia acontecido nada disso. Mas vocês entendem o tamanho da guerra nesse mundo espiritual, a guerra do bem contra o mal, o enfurecimento que aconteceu, era para aquelas pedras terem sido acertadas no meu carro. Aquilo era para ter sido acontecido comigo, e aconteceu com os meninos subindo a serra. Tamanho é esse movimento no mundo espiritual que as pessoas às vezes acham que ele não existe, né? Se ele não existisse, né, o Senhor não teria sido transportado para o alto do pináculo, né? Quem foi que levou ele para o alto do pináculo, na verdade? Quem foi que desafiou ele por 3 vezes ali, né? Então essas coisas, elas ocorrem. É preciso a gente ter consciência que elas ocorrem. Existe uma guerra acontecendo. Aí, ok. Quando eu subi, eles me falaram isso, passou os dias, tal, e foi passando os meses. Os meses foram passando e os alunos nada de falar comigo. Pensa numa angústia. Passou outubro, meu batismo ia ser 23 de dezembro de 2013. Passou outubro, passou novembro, nada, meu amado. Quando chegou dezembro, eu estava desesperado, porque os alunos não falavam nada comigo. E as aulas foram até o dia 15. Então, eu comecei a perguntar para um, para outro, não. Uns ou outros, não, cara, a gente vai ficar com você sim, tal. Resumo. De 70, só 15 ficaram comigo. Falei, 15 com 14 de manhã, vai dar 29 alunos. 29 alunos não dá o custo do ônibus para os 2 períodos. E agora o que é que eu faço? Nós estamos em dezembro. Quem é que vai vender um ônibus em dezembro? Quem que vai comprar? Final do ano. Começou o meu drama. No dia que eu fui para o meu batismo, o nosso tanque batismal fica bem no alto, né? Então você sobe uma escada pela lateral e anda bem alto. Encostei naquela escada e falava, Senhor, fala comigo, é isso que eu tenho que fazer mesmo. Pai, sabe aquela dor? Nada, não tinha sentimento nenhum, nada. Eu tive que entrar no tanque.
Entrei no tanque, 2 pastores me batizaram. Um já jubilado e o outro era um peruano, né? O pessoal disse que precisava um do Novo e um do Velho Testamento para poder me batizar, porque eu era jubilado e o outro não. Foi uma maravilha, foi uma benção, o coral cantando, foi maravilhoso. Amigo, você sai da água e você imagina que tudo vai mudar, né? Aí você sai da água, você olha para aquela igreja e você fala, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu deixei 70 alunos, com mais os 14, um ônibus, minha vida construída numa cidade. O que eu vou fazer agora? E agora era uma luta, porque agora eu tinha feito uma entrega para o Senhor. Eu não podia ser mais a mesma pessoa. Eu tinha que agora estar em Cristo. Eu não poderia jamais, em forma nenhuma, voltar atrás na minha decisão, porque eu tinha sido com Cristo. E isso fazia toda a diferença. E então eu comecei uma luta agora, porque os alunos não me procuravam. Passou dezembro, passou janeiro, eu não sabia mais o que eu ia fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer, porque os alunos não me ligavam. Quando chegou ali para dia 10 de janeiro, eu não lembro se foi de 10 para 20, uma coisa assim. Sei que foi do meio do mês, mais ou menos, meu telefone tocou e eu atendi. Era um senhor falando para mim que eu tinha sido indicado, tal, que a filha dele, iniciante, 17 para 18 anos, ia fazer a faculdade. E eu perguntei para ele, qual período? Ele falou, período da noite. Eu falei, da noite? Eu falei, então deixa eu informar o senhor. Olha, no período da noite eu só vou estar viajando de segunda a quinta-feira, porque eu não vou viajar mais na hora do sábado. E a hora do sábado, segundo Êxodo capítulo 20, versículo... segundo a Bíblia está dizendo que é do pôr do sol a pôr do sol. Então, portanto, no pôr do sol da sexta-feira já são as horas do sábado. E o sábado está em Êxodo capítulo 20, versículo 8, e fui falando para o Senhor. Você sabe o que esse rapaz, o que esse senhor falou para mim? Ele falou para mim assim, você é um homem de Jesus, a minha filha vai viajar com você. Sabe quando você para? Falei, será que ele entendeu que a filha dele de 17 anos vai viajar só de segunda a quinta comigo e na sexta-feira ela tem que ir de ônibus de linha, ela tem que se juntar com mais 4 ou 5 em um carro de passeio? Será que ele entendeu isso? Daí eu falei para ele assim, mas eu só viajo de segunda a quinta. Eu nem terminei, ele falou assim, não, eu já entendi. Você é adventista do 7º dia, você guarda o sábado assim como manda o mandamento. Você é homem do Senhor. Rapaz, aquilo me desatou a chorar, mas me deu um negócio tão assim que eu desliguei o telefone e chorava. Demorou mais um pouco, alunos que viajavam comigo me ligaram que queriam viajar comigo. E aí, mais uns 3 dias, novos alunos me ligando, eu dizia a mesma coisa, e os pais diziam, não, meu filho vai viajar com o senhor. Eu falei, não estou acreditando no que está acontecendo comigo, não estou acreditando. Queridos, quando começou fevereiro, eu estava com 40 alunos, eu tinha ficado com 14, eu tinha ficado com 15. Eu estava agora com 40 alunos para começar a faculdade rodando de segunda a quinta. Meu carro era de 50 lugares. No período da manhã, eu estava com 14 alunos, tinha passado acho que para 19 ou 20 alunos. Tinha crescido também. Só que no período da noite eu tinha um valor e cobrei, evidentemente, né, um valor menor, porque eu ia menos um dia. Então, eu cobrei um valor menor. As aulas estavam começando, naquele período, elas iam começar 5 de fevereiro. Eu comecei com 40 alunos. Antes de terminar fevereiro, ali para o dia 20 de fevereiro por ali, eu já estava com 50 alunos dentro do carro. Glória a Deus. 50 alunos já estavam dentro do meu carro. Foi a coisa mais impressionante que eu vi na minha vida. Você explicar na palavra do Senhor o que estava acontecendo, uma matemática que você não consegue explicar. Sabe por quê? Porque que ninguém entendia. Porque quando eu estava no período da noite com os alunos, com 70 alunos, eu tinha uma arrecadação muito boa, mas muito boa mesmo. E como é que você abandona essa arrecadação? Simplesmente você pula de paraquedas sem saber se ele vai abrir ou não. Só para vocês terem uma noção de ganho. Seria quase um gol 0 hoje. Como é que você larga isso para se ver? Como é que é isso? Como é que você deixa 19 anos de uma linha constituída? Como é que você deixa isso? E o senhor vai dizer assim, não, você vai viajar de segunda a quinta. E você fica de segunda a quinta e você tem 50 alunos. Aí ele pega, coloca no seu carro de manhã
mais 20 alunos. E aí você sabe para quantos eu fui no período da manhã? Eu fui para 35 alunos no período da manhã. Uma coisa que nunca aconteceu porque os cursos do período da manhã são mais caros, né? Então, nunca teve tudo isso. Querido, eu passei a ter 50 alunos e agora eu tinha 35 alunos. O pessoal de Mogi não acreditava, os meus pares, né, não acreditavam. Os meninos que tinham van, que van é só 15 lugares, eles não conseguiam completar as vans deles, eles viajando de segunda a sexta. E eu viajando de segunda a quinta, estava com o ônibus lotado. Como é que você explica isso? A van vai buscar o cara na porta. O meu, muitas vezes, tinha que dar 4, 5 quarteirões até chegar onde eu estava, porque o ônibus não entra em todo lugar, né? Então, você não consegue explicar essa matemática. Aí você quer saber? Agora, eu estava aguardando o sábado, recolhendo dízimos, as minhas ofertas, estava participando na igreja, ativo na igreja, não viajava mais na sábado à noite, na sexta-feira. Todos, mecânicos, eletricistas, todas as pessoas que cuidavam do meu ônibus não mexiam no dia do sábado, só mexiam com ele no domingo, que muitos me ajudavam e mexiam no carro para mim no domingo, mas não mexiam no sábado porque sabia que eu era adventista. Nas minhas férias, quando eu deixava o carro para fazer a revisão, eles já sabiam que no sábado não era para mexer e falavam, nesse carro aqui, ó, o dono da oficina, né, ó, eles falavam para os mecânicos, esse carro aqui não mexe com esse carro do Carioca, isso aí não pode mexer, que ele já falou que o carro dele é adventista também. Olha para você ver. E ninguém botava a mão para mexer no meu ônibus. Você vê que coisa impressionante? Mas você quer ver uma graça maior que o Senhor faz com você? Você deu o passo de fé, né? Todo mundo recebe material da Novo Tempo, todo mundo recebe material da igreja, os livros missionários, DVDs, CDs, todos eles sabem. A cabeceira do meu banco, né, atrás do banco do ônibus, está assim, de todos os bancos, né? Lembra-te de sábado para guardá-lo. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Todas elas têm escrito isso atrás. Ajoelhe só para orar. Todas elas têm escrito atrás também. Aí eu fiquei 2 anos nesse batidão, meus amigos. 2 anos. Até que o Senhor fala assim, agora é hora de você parar com o período da noite. Mas como? Por quê que eu vou parar com o período da noite se eu já estou com 50 alunos, ganhando o meu dinheiro, o meu bom dinheiro, correto, dentro da sua lei? Olha, eu só vou de segunda a quinta, Senhor. Sábado eu estou na igreja, sexta-feira à noite eu estou no pôr do sol na minha casa, não era isso que eu tinha que fazer? Aí o Senhor fala para você assim, das suas coisas cuido eu, das minhas cuida você. E agora? Leonardo, Ale, Abadias e mais algumas pessoas que estão aí. E aí, você vai fazer o quê? Você está ganhando bem, cara. Pensa que você está com 50 alunos, você está ganhando bem, mano. Você está ganhando 18 a 20 mil reais mês. Você está tirando líquido, 15 mil. E o Senhor fala assim, para. Mas, Senhor, eu vou ficar só de manhã com 35, não vai dar. E aí ele fala para você assim, cuidado. Eu só dou para aquele que tem a mim. E aí você vai falar o quê para o Senhor? Você fala, Pai, seja feita a tua vontade. Só que eu não estou entendendo nada. Mas mais uma vez, eu vou cumprir o que o Senhor está me dizendo. Aí, meu querido, foi difícil. Você explicar até em casa. Como é que você vai fazer isso? Você vai parar e ganhar todo esse dinheiro para fazer o quê? Você ficar de manhã com 35 alunos? Você é louco. Aí eu cheguei num amigo meu, que tem empresa de ônibus aqui, e falei, cara, eu vou ter que parar. Mas você vai parar? Eu falei, vou parar. Vou passar para você, todos os alunos. E quando todo mundo diz, você poderia ter vendido a linha até por 50 mil reais, porque eu tinha uma linha. Agora com 21 anos, eu tinha uma linha. Então eu poderia vender, mas eu não poderia fazer isso. Se não serve para mim trabalhar no sábado, como eu não estava fazendo, como é que eu passaria para alguém continuar fora dos regramentos do Senhor? Não poderia fazer isso. Então eu dei a linha para ele e ele continuou trabalhando. E agora eu fiquei só com o período da manhã. Isso aconteceu nas férias do final de ano. Amigos, quando começou o ano seguinte, eu estava com 50 alunos de manhã no ônibus. Passou 2 meses, eu estava com 65 alunos de manhã no ônibus. 65. Eu tive que contratar uma van de um amigo que se batizou em função do meu testemunho.
Eu contratei ele e coloquei 15 alunos dentro da van dele. Agora eu tinha 65 alunos. E você quer saber do maior? Ganhando agora mais do que eu ganhava quando eu tinha os 70. Dá para você entender essa matemática do Senhor? Você não consegue entender. Você simplesmente obedece. Mais nada. Obedece. Ele não vai desamparar aqueles que são fiéis a ele. E você sabe o que ele queria comigo? Você não tem noção. Simplesmente ele fez eu ir fazer uma faculdade. Por quê? A faculdade, para entrar, tinha que ter um cartão magnético, sabe? E eu passando em frente à faculdade, rapaz, uma vontade tão grande de ir ao banheiro, e lá dentro do banheiro era tudo limpinho, né? Falei, eu vou entrar aí porque está escrito vestibular ali. Passei ali, falei para a moça assim, moça, tá tendo vestibular? Tá? Será que eu poderia entrar para fazer inscrição? Ela falou, pode. Pegou, me deu um papelzinho para eu poder entrar na universidade, né? Peguei aquele papelzinho, fui lá no banheiro, rapaz. Fui lá no banheiro, depois que estava tudo certo, tinha que passar lá no lugar do vestibular para ela poder assinar que eu estive lá para poder sair para fora, né? Sair da universidade. Aí cheguei lá, conversei com a moça, tal. Agora tá tendo vestibular, como é que é? Vestibular eletrônico. Ah, tá, eletrônico, né? Tá. E que cursos que tem? Ela falou lá, um monte de cursos lá, e eu gosto muito do direito. Falei, vou fazer inscrição nesse aqui. Peguei e fiz a inscrição. Beleza. Saí. Quando foi no outro dia, passou 2 dias, na verdade, passaram 2 dias, eu fui lá e falei assim, olha, eu queria dar uma entrada aí para poder ver com a moça do vestibular, que dia que vai ser direitinho, não sei o que e tal. Ele me deu de novo o papel, eu fui no banheiro de novo. Fui no banheiro de novo lá na universidade. Marcaram o vestibular para uma semana depois. Voltei lá para fazer o vestibular, fui no banheiro de novo. Agora fui no vestibular. É que vocês não dirigem muito, quem dirige muito tem que ir muito ao banheiro, viu? Aí peguei e fui fazer o vestibular digital. Amigos, eu fui fazer o vestibular. Eu não sou muito dado a computador, tanto que minha esposa que fez essa ligação aqui para a gente poder estar conversando. Não tenho essa desenvoltura. Fui fazer. Quando nós chegamos lá para fazer o vestibular, a menina ligou o computador, fiquei lá fazendo as respostinhas, aí chegou a hora da redação. A redação, o título dela era... Eu sempre esqueço na hora que eu vou dizer. Rotina, perdão. Era rotina. Esse era o título, rotina. E lá tinham 25 linhas para você escrever sobre rotina. Aí, beleza. Coloquei o título rotina e comecei a escrever a minha rotina. Eu levanto pela manhã, tal hora, faço a minha oração. E eu não terminei a segunda linha. Não terminei. Terminei a primeira e estava indo para a segunda. Quando eu falei, rapaz, que oportunidade. Eu vou escrever a rotina da criação. Aí, meu irmão, ponto e abri uma chave. E comecei. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e pá. E o título meu era a rotina de Deus. Meu querido, quando foi chegando lá para baixo, que entrou na rotina do 7º dia, aí foi maravilhoso. Eu concluí a rotina todinha dos 7 dias da criação, numa redação de 25 linhas, e não tinha mais linha, porque você vai se empolgando, não tinha mais linha, eu tive que terminar, sabe quando está terminando a linha, no finalzinho, só cabia o pontinho final ali, foi ali. Beleza, entreguei. 2 dias depois, me tocaram o telefone, perguntando se era eu, CPF, aquela coisa toda assim. Foi aqui da Universidade UMEC, Universidade Mogi das Cruzes, queremos informar que o senhor passou no vestibular para Direito. Falei, como? Passei no vestibular para Direito? Depois de 32 anos longe de um banco de escola? Não, tem uma coisa que está errada. Isso foi numa terça-feira. Quando foi na quarta-feira, eu estive lá. Aí entrei, olha, podia... Fui lá. Cheguei para a mocinha e falei, moça, você podia conferir, por favor, o resultado do vestibular? Meu CPF é esse, assim, assim. Ela falou, o senhor é Genivaldo Souza Batista? Eu falei, sim. Ela falou assim, o senhor passou. Seja bem-vindo à universidade. Eu falei, você está brincando? Eu passei. Ela falou, passou. Eu falei, por curiosidade, qual foi o lugar que eu passei? Ela falou, o senhor passou em primeiro lugar. Você acredita nisso, cara? 32 anos longe de um banco de escola. E você passar em primeiro lugar numa universidade como a de Mogi, para a faculdade de Direito. Eu estava nas nuvens. Eu estava nas nuvens. E ninguém em casa sabia, ninguém sabia que eu tinha prestado vestibular, nem tampouco que eu tinha passado. Meu aniversário era no dia 26 de novembro, que era uma sexta-feira, e eu trouxe essa notícia para eles no dia que eu fiquei sabendo na terça, né? Quarta-feira eu fui lá perguntar se era isso mesmo, eu guardei isso comigo para falar no pôr do sol. Quando eu falei aqui em casa no pôr do sol, eles acharam que eu estava de brincadeira.
Aí foi aquela festa, foi aquela alegria aqui em casa, né? Não vou fazer, não vou, não, vai. Queridos, eu fui fazer a faculdade. E o Senhor tinha um propósito muito grande em todas as coisas, por isso que eu digo para vocês que estão me escutando. Quando o Senhor disser para você fazer uma coisa, e você sentir no seu coração que isso partiu dele, faça. Mesmo que for por um período curto de tempo, faça. Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Eu estava na universidade no primeiro semestre, começamos em fevereiro, foi fevereiro, março, aí foi maio, que foi dia das mulheres, dia das mães, né? Maio, né? Dia das mães. Então eu levei os livros, o livro daquele ano, né? De missionário, livro nosso, e distribuí para todas as mulheres e com bombom para todas elas. E um rapaz da escola, da minha classe, me olhou, e nós tínhamos um grupo de WhatsApp, ele pegou e mandou no grupo de WhatsApp. Porque no grupo de WhatsApp eu sempre falava assim, feliz sábado, né? Feliz sábado, aquela coisa. Beleza. Quando eu entreguei os livros, ele entrou no particular perguntando para mim assim, olá, por que você fala tanto do sábado? Aí eu respondi para ele, porque um sábado é um dia especial. Aí ele coloca, um dia especial simplesmente? Eu falei assim, um dia especial mais do que os outros. E assim ficou naquele joguinho do gato e o rato, sabe? Ele querendo sondar, eu querendo saber o que ele queria saber e tal. Aí chegou no momento em que eu falei que ele falou assim, mas você não tem uma outra explicação? Eu falei, tenho. Aí ele falou, qual é? Eu falei, eu sou adventista do 7º dia. O Senhor me tirou de um lamaçal e me trouxe para sua maravilhosa luz. Eu estou aqui para testemunhar dele. Aí ele coloca para mim assim, você é meu irmão então, eu também sou adventista do 7º dia. E ele, rapaz, durante todo o tempo da faculdade, ele se escondia e não falava. Ele viu as minhas dificuldades ali, ele se escondia e não falava. Aí, quando se revelou tudo, então passamos agora, no primeiro, eu tenho o costume, pode ser que nós nos encontremos um dia desse. Eu tenho o costume de cumprimentar os meus irmãos com um beijo, com um ósculo santo, com um beijo no rosto. E no outro dia, quando eu encontrei, eu já abracei ele, já dei um ósculo nele, aí começou a nossa conversa. Ele era líder de desbravadores na cidade dele, aqui de perto, uma cidade chamada Arujá. Frequentador antigo de igreja, né? E com muitas dificuldades, com muitos problemas, com a família, com a igreja também, e nós conversávamos sempre sobre isso. Mas ele nunca abriu muito. Eu que sempre fui muito falante e falava para ele. Então, os meses se passaram. Quando chegou o mês de julho, foi férias, né? E durante todo esse período a gente estava sempre conversando sobre a igreja, ele contava os problemas, ele tentava ajudar e tal. Eu fui para Bahia, nós fomos para Camaçari. E fomos pregar lá em Monte Gordo, em Camaçari também e tal. E lá eu recebi uma ligação pelo WhatsApp do meu grupo, dizendo que o Revanier havia morrido. O Revanier era o rapaz que era meu amigo, que o Revanier havia morrido. Ele, dirigindo a moto numa avenida, a câmera de um comércio pega, ele indo em linha reta e bateu num poste. Quebrou o pescoço, o braço, quebrou o pescoço em 2 lugares, os braços e as pernas, morreu no local. Aquilo foi um choque para mim. Foi um choque. Imediatamente liguei para um ancião da nossa igreja aqui de Jacareí, que mora em Jacareí e trabalha na cidade onde o Revanier mora, que é uma cidade chamada Arujá. Beleza. Conversei com o Vanderlei, aconteceu assim, rapaz, o Revanier e tal. Você está indo para lá? Vai dar um pulo, veja lá para mim o que aconteceu direitinho. O Revanier foi. Ele chegou, o corpo ainda nem havia chego no velório ainda. E todo mundo, na hora que viu ele, falou, como que você ficou sabendo que a coisa aconteceu ontem, era na hora do almoço do domingo, né? Como é que você soube? Você já está aqui na segunda-feira, nem correu ainda, todo mundo falando, né? Aí ele explicou, falou, olha, foi o Genivaldo, um rapaz que estudava com ele na faculdade de Direito, nós somos amigos em comum, que me ligou lá da Bahia dizendo o que tinha acontecido com ele aqui. Olha o que a esposa dele falou para o Vanderlei. Falou, olha, você faz um favor para mim, você avisa o Genivaldo que desde que o Revanier o conheceu, o Revanier voltou para a igreja, voltou às atividades da igreja, voltou a assumir a liderança dele nos desbravadores, porque ele estava afastado da igreja. Você vê a manobra que o Senhor faz para salvar os seus? O Senhor manda eu fazer a faculdade, para chegar na faculdade, encontrar esse rapaz, que era um adventista, líder da igreja, afastado, para trazer esse rapaz para os braços do Senhor, porque em breve o Senhor ia recolher ele. Isso é você ser fiel, sem saber por quê. Simplesmente você precisa fazer. Simplesmente você precisa fazer.
E tem outras histórias, é que o tempo vai se adiantando, mas outras histórias em função de você cumprir a vontade do Senhor. E resumo da ópera, estamos aí, na pandemia, parados na pandemia, e o Senhor tem abençoado grandemente. Uma das histórias que aconteceu na pandemia vai estar no livro missionário do ano que vem. Tem uma história minha que ocorreu na pandemia, que vai estar no livro missionário, foi aprovado pela divisão. A divisão pediu autorização para mim, e eles estão colocando lá. Nós temos vivido experiências maravilhosas com o Senhor. Maravilhosas com o Senhor. Se você vê Deus agir assim, a digital dele mesmo, não tem como você falar assim, foi o homem ou foi qualquer outra coisa. Essa história que eu conto para vocês aí do ônibus, qualquer um fala assim, não, isso é loucura, isso é loucura. Como é que o cara deixa de ganhar uma grana desse tamanho e o Senhor dirige a vida dele, dá uma reviravolta, não tinha nada, agora tem tudo. É assim que ele faz. Desde que você seja fiel. Ser fiel até a morte, até o fim. E a coroa estará para você reservada. Amém. Que espetáculo, né? Que espetáculo essa história. Só para dizer para você que eu também, durante uma fase, eu fui condutor de Kombi escolar. Eu tive a minha empresa, eu sei muito bem que você passou. Eu até postei a foto da minha Kombi agora. Uhum. Eu sei o que você passou, né? Eu quero dizer a todos vocês que vocês são privilegiados por estar assistindo cada segunda-feira histórias fantásticas de convivência, de intimidade com Deus. Gostaria de pedir a vocês todos que estão aqui, nós somos quantos agora? Nós somos 11. Que vocês compartilhem essas mensagens. Não é para ficar com a gente de jeito nenhum essa história do G. De jeito nenhum. É uma história que nos ensina que a fidelidade vale a pena, fidelidade a Deus. Ser fiel a Deus vale muito a pena. Não existe teoria da prosperidade, mas existe um caminho para a prosperidade, que é ser fiel a Deus, né? E a história do G demonstrou perfeitamente isso, que quando a gente aceita Deus de todo o coração, quando aceita Jesus de todo o coração, ele acrescenta aquilo que nos falta. E eu sei muito bem a história desse rapaz. Eu já tive dentro da minha Kombi 90 pessoas e de um dia para o outro eu fiquei com 20. Eu sei o que ele abdicou para seguir o Senhor. Então, G, eu vou abrir aqui para os comentários, porque eu sei que algumas pessoas estão emocionadas. Eu vou abrir com a primeira, para ela parar de chorar um pouquinho. Rosângela. Esse final com esse testemunho dessa pessoa só me lembrou aquele rapaz, o Ale, que a gente acabou de falar, que está afastado do Senhor e que hoje ele abriu a boca que estava precisando de voltar. Oh, Deus. E há anos eu passo mensagem para ele. Nunca recebi uma resposta e hoje eu recebi. E esse era um momento que eu ansiava dele estar na reunião, mas ele ia buscar a filha, disse que não ia poder. Mas ele vai assistir, que eu vou mandar para ele. Mas esse testemunho do final, fazer uma faculdade por uma vida, né? Exatamente. Por uma vida. O propósito de Deus por uma vida. Exato. E é isso que Deus está tocando o meu coração para falar para o Alê. Porque eu sou mulher. Sim. E se é um servo, o Alê vai ser o instrumento para levar de volta, para orientar essa vida. Amém. Para de volta para o aprisco do Senhor. Sim. Rosângela, não vai ser eu não, foi você. Não vai ser eu não, foi você. Você não largou dele. E você, com a sua persistência, com a sua perseverança,
Eu agradeço e eu espero que realmente eu seja capaz de tocar o coração dele com as palavras de Deus. Mas foi você, não fui eu, não. Tá bom? Deus te abençoe, meu amor. A gente não sabe os propósitos de Deus e Não. nem sabe qual é a situação daquela pessoa, e Deus trata de uma maneira que naquele momento é o momento de Deus. E a gente não pode deixar aquela oportunidade, não pode deixar escapar essa oportunidade, porque Deus vai cobrar da gente. Com certeza. Vai. Alguém mais quer falar, fazer algum comentário sobre a história, sobre o testemunho que nós acabamos de ver? Mônica Venâncio. Bom, para mim não é surpresa, não é? Ouvir a história tanto do G quanto da Ju, porque a gente ali participando da mesma classe de escola sabatina, de vez em quando eles pincelam algumas coisas do testemunho deles. Então, assim, uma coisa que ele falou e que a Rosângela lembrou agora também, é que Deus usou a vida dele, usou a trajetória dele para salvar certo? E quando Abraão chegou para Deus e começou a indagar sobre Sodoma e Gomorra, então ele, Senhor, 50, e foi baixando, até chegar ao ponto, Senhor, se for por se apenas um servo, né? Então, às vezes, eu vejo que alguns líderes perdem um pouco o ânimo por não ter resposta. E a coisa que eu sempre digo nem que seja por vale a pena. Porque mais tarde você vai ver que não foi só muitos outros receberam aquela bênção, receberam aquela palavra. E vale a pena, nem que seja por vale a pena, nem que você olhe ao redor, ninguém esteja nem aí para o que você está fazendo. Mas em algum lugar a sementinha vai estar caindo, em algum lugar essa sementinha vai germinar. Gê, eu só posso dizer mais uma vez muito obrigada por vocês. E eu queria já agendar de novo, aproveitar aqui. Pode agendar. Olha, o que você acha do dia 14 de dezembro? Presentinho de Natal. Pode colocar, porque eu tenho uma outra história, esse negócio de você servir a Deus. Às vezes você serve Ele na dor, para você salvar. Você é só um instrumento. Ele permite a dor para que você, através da dor, você entenda que alguma coisa Ele quer com você. É que não tem tempo agora, senão eu ia contar, era já. Entendeu? Não, guarda aí. Então, Guarda aí. Nós já ficamos, então, com o dia 14 de dezembro. Então, não se preocupe se ele levar você para um hospital, viu? Ele tem um objetivo de levar você para o hospital. Você, muitas vezes, não vai entender. Deixa ele te levar para o hospital. Mas saiba que ele está te levando porque você vai ser luz naquele lugar. Não perca a oportunidade de pregar quando ele te levar para um hospital. Você estará salvando vidas e você nem sabe. Só deixa ele te levar, porque o que você tem e que você chama de vida não é tua. Esse fôlego de vida não é teu, é dele. E com ele, ele faz o que ele quiser, porque é dele. Agora entenda que ele vai te levar. Agora não fica doendo, não. Ah, meu Deus, me tira daqui. Mas, rapaz, ele te levou para ali para um objetivo santo. Agora você está querendo que ele te tire. Deixa ele concluir a obra, que na hora certa ele vai tirar dali. Mas eu estou aqui já há 15 dias, irmão. É porque faz tempo. Se no primeiro dia que ele te colocou, você já tivesse pregado o evangelho ali, ele já teria tirado você dali, o Paulo e Silas. É para ele mandar um anjo chacoalhar ali a roseira ali, livrar você da cela, é rapidinho. Sim, não reclame. Eu queria dizer para vocês aqui, encerrando essa nosso testemunho, essa pregação, pessoas que conhecem a Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, deixa eu localizar aqui, carta aos Romanos,
capítulo 8, versículo 31 a 39. Se nós deixarmos, meus queridos, o inimigo de nossas almas tirará de nós a nossa utilidade para Cristo, nos desencorajando e nos lembrando dos nossos fracassos anteriores. Cuidado. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39 diz assim, olha: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Não. É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou primeiro. Essa é a palavra do final desta noite. Se nós deixarmos, o inimigo das nossas almas nos tirará a nossa utilidade para Cristo. Feche seus olhos, por favor. Pai Santo que estás no céu, muito obrigado, Pai. Estamos aqui em 11, assistindo, falando, interagindo nessas questões. Pessoas se sentiram tocadas, pessoas foram às lágrimas. São úteis, nós somos úteis sim, Pai, aqui no Teu reino, aqui na terra. Porque nós precisamos de uma porção dobrada do Teu Espírito para que possamos falar, testemunhar das grandiosidades que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pessoas como Obadias, Pai, que vai levar a Tua palavra, que vai cantar. Proteja-o, Pai. Coloque os Teus anjos, Pai, na direção deste homem, nessas viagens. Coloque nele a unção do Teu santo e bom Espírito. Que ele não fale por ele, Senhor. Que ele seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, para trazer cada vez mais pessoas ao Teu arredio, ao Teu aprisco. A esses que agora, Pai, ainda pensam em confessar outros poderes sobre as suas vidas, que são amigos deles, que frequentam o Espiritismo. Paizinho querido, dê a ele, ao Obadias, o testemunho real e verdadeiro e a palavra certa para a orientação para esses jovens. Consola o coração também da dona Rosângela, Senhor. Consola, dê a ela força, dê a ela a dureza de uma mulher, Pai. Dê a ela o vigor de Maria Madalena, quando em João 8 levou a notícia aos apóstolos do seu nascimento, do seu renascimento, do seu ressurgimento, Pai. Dê a ela essa coragem de mostrar aos que estão à volta dela a verdadeira palavra, o verdadeiro testemunho. Paizinho querido, está aqui o Alê, um homem se recuperando, valente, um lutador, buscando levar a Tua palavra através da internet, Paizinho. Conceda a ele vida em abundância, para que ele possa cada vez mais fortalecer a Tua palavra. A Leonardo, que esteve aí também. A Mônica, Paizinho, mulher firme, forte, levando as filhas constantemente à igreja. Seja com esse povo maravilhoso, os demais que eu não sei o nome neste momento, mas o Senhor sabe do coração de cada um deles, porque eles são as meninas dos Teus olhos. Perdoa os nossos pecados, renova as Tuas misericórdias sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.